Olá, seja muito bem-vindo ao podcast oficial do BOC Advogados Associados, o Pode Aposentar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante que repercute não só no direito trabalhista, mas também no direito previdenciário. A questão do adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Como provar tudo isso? Quais são os documentos essenciais? Como são calculados esses adicionais? E para isso, a gente trouxe aqui a Lara Elisa para poder falar sobre esse assunto. E a gente vai começar já pedindo para a Lara se apresentar e também já começar falando qual que é a diferença entre o adicional de insalubridade e da periculosidade. Lara. Boa tarde para todos, tudo bem? Bom, a diferença entre o adicional de insalubridade e de periculosidade está na atividade exercida e também no percentual que é pago de cada adicional. Como o próprio nome disse, o adicional de periculosidade, aquele trabalhador ele está exposto ao perigo, que é aquelas pessoas que trabalham na altura, que trabalham com explosivos. E o adicional de insalubridade são aquelas pessoas que estão expostas aos agentes insalubres acima do limite de tolerância permitido pela norma regulamentadora, que hoje é a NR15. Né? Um exemplo, o agente físico ruído, o agente químico, os agentes biológicos e dentre outros. Tá, me fala uma coisa, essa questão da apuração dessa insalubridade, da periculosidade, é sempre feito por um engenheiro ou médico de segurança do trabalho, né? Isso. Só que muita gente acha que qualquer tipo de engenheiro, qualquer médico, não, tem que ter uma qualificação para isso. Isso, precisa ser o médico do trabalho e engenheiro técnico da segurança do trabalho. Com registro no Ministério do Trabalho, do DMTB, né? Isso. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão dos graus de insalubridade, né? Quanto maior for o risco, né, maior vai ser o grau, né? Então a gente tem aqui 3 graus. Isso. Nós temos o 10%, 20% e 40% da insalubridade. O grau, ele é calculado por meio de uma perícia técnica, como o doutor disse, realizada por meio de um engenheiro ou por um médico do trabalho, que vai verificar o risco que o trabalhador está exposto. Se for constatado 10%, né, aí ele é realizado o pagamento de 10% sobre o salário mínimo, tá? Atual, vigente da época. Todo ano o salário mínimo ele é reajustado, e assim o adicional de insalubridade também. Também tem 20% do adicional de insalubridade, também pago sobre o salário mínimo, e por fim o adicional de insalubridade no grau máximo, que é 40%. O grau máximo é quando aquele trabalhador ele está com o contato de uma forma tão habitual e tão permanente, né, todos os dias ali, exposto àquele perigo. E já o adicional de periculosidade é 30% do salário base que o trabalhador recebe. Então, isso também é uma diferença. O adicional de insalubridade, como eu disse, é em cima do salário mínimo vigente à época, e o adicional de periculosidade é pago em cima do salário base que o trabalhador recebe. Vamos aqui no texto que você escreveu aqui para o nosso site. Você colocou aqui algumas situações, né? Porque a situação de periculosidade, ela parece que tem que estar definida em lei, não é qualquer tipo de trabalho, ou pode ser qualquer trabalho que o juiz, o perito, considere periculoso? Não, isso daí ele está definido na lei. E são consideradas atividades perigosas, né? Toda aquela atividade que coloca o trabalhador a um risco de vida, né? Que é os explosivos, os inflamáveis, eletricidade de alta tensão, né? A energia elétrica, substâncias radioativas, que é quem trabalha com raio-x, segurança, vigilante armado ou não, porque esses vigilantes, eles estão expostos a roubos. Direto passa em jornais, né? A gente vê vigilante sendo morto, sendo agredido. Então, é um perigo constante que aquele trabalhador tá. Dentre outros, né? Também é bastante interessante, doutor Hilário, que até os motociclistas, eles têm direito do adicional de periculosidade.
Essa mudança do artigo 193, Isso, né, da CLT. com a reforma. Bom, então a gente pode definir de forma assim, simplista, né, que quando é o risco à saúde, é insalubridade. Quando for um risco à vida, periculosidade. Vamos colocar mais assim. Então, bem simplista, para a pessoa entender. Às vezes, falar, eu não sei se eu tenho direito à insalubridade, não sei se eu tenho direito à periculosidade, quando que eu tenho um, quando não tenho outro. Então, saúde, insalubridade, periculosidade, vamos colocar a vida. E aí, a pessoa pode ter os dois ao mesmo tempo? Não, os dois a pessoa não pode receber, eles não acumulam. Ou é um ou é o outro. A pessoa que recebe o adicional de insalubridade, como eu disse, ele é pago em cima do salário mínimo e a periculosidade em cima do salário base, ela pode fazer a escolha, se ficar constatado, a exposição aos dois, porque não necessariamente a pessoa que está exposta à periculosidade também está exposta à insalubridade, tá? Bom, e vamos pensar aqui na questão prática, né? A pessoa chega e fala assim, bom, eu quero fazer um processo trabalhista para provar que eu tenho direito a uma insalubridade, uma periculosidade que meu patrão não está pagando, né? Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter para poder fazer um processo, eu quero fazer um processo porque eu acho que minha atividade é insalubre? Ela precisa, a primeira coisa, né, informar para o advogado qual que é a atividade que ela exerce e por meio de uma perícia técnica realizada no ambiente de trabalho dela, que vai ser constatado a exposição que ela, durante o período laboral, ela teve exposta. Se essa pessoa, ela muda de função, né, um exemplo que eu vou dar, um enfermeiro, que ele trabalha num setor X, e ele vai naquele setor ele recebe 40, e ele vai para um setor que lá dentro daquele setor, todo mundo recebe 20, provavelmente isso muda se entra com o processo. Então ela precisa estar sempre ciente aos riscos que ela está exposta, tá? E para conseguir, né, essa exposição, ela também é comprovada por meio do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional, o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, perícias, como eu já disse, laudo de insalubridade, né, na reclamação trabalhista. E me fala uma coisa, vamos pensar aqui que a pessoa quer aposentar, né, e ela quer fazer um processo trabalhista só para conseguir um documento para levar na Previdência Social. Quando nesse processo tem essa prova, o INSS aceita isso de uma vez por todas ou ainda pode ter uma discussão a respeito disso? Ainda pode ter uma discussão, porque não significa que a pessoa que trabalhou exposta ao adicional de insalubridade e ao adicional de periculosidade, ela vai ter o direito tanto da aposentadoria especial e tanto a conversão daquele período como especial, né? E para preencher esse PPP é complicado, né? É complicado. A gente quase não consegue um PPP perfeito. Porque... Eu, pelo menos, nunca vi. A gente chega, às vezes, pega um processo trabalhista, a pessoa ganhou a insalubridade, tem um laudo maravilhoso, só que você vai ver ali o PPP, ele está totalmente em desacordo com o laudo, né? Principalmente para aqueles que trabalharam expostos ao agente físico ruído. Isso acontece muito, né? Mas conta essa história aí da questão da dosimetria, forma de medir. Nossa, parece que tem duas técnicas. Como é que funciona essa questão da NR15 e norma de higiene ocupacional, né? Da INO01. Isso, NH01. E aí, quando você tem essa situação que a empresa não coloca a forma que foi medido, isso gera problema. Gera um problema. Porque o INSS ele não aceita. E aí, quando vai também para um processo judicial, né, quando tem a negativa do INSS e vai para o processo judicial, também os juízes da vara federal também não aceitam os PPPs. E aí, mesmo a pessoa tendo recebido a insalubridade, né, porque quem trabalha exposto ao ruído recebe a insalubridade, aqueles que estão acima do limite de tolerância, né, que hoje é 85 decibéis. E quando você pega essa questão do teu laudo, ter a medição, vou pegar no caso do ruído mesmo, né? Essa decisão do juiz trabalhista, como o INSS não participou no processo, ele não é obrigado a aceitar. Aí ele vai lá.
Só que o trabalhador, enquanto não sai esse processo trabalhista, fica sem receber nada, né? Não consegue pegar a aposentadoria. E além de conseguir esse documento, o tempo que ele espera, tem uma indenização por dano moral? Como é que funciona? O juiz tem aplicado esse dano moral para as empresas pagar? Em alguns casos, sim. Os juízes eles estão entendendo, né? Tem muito trabalhador sendo afetado por isso. Porque eles saem da empresa e só vão ter ciência de que o documento está errado no momento da aposentadoria. Então, são pessoas humildes que acabam ficando sem uma renda, né? Então, o juiz condena, sim, a empresa a pagar um dano moral. Até porque a empresa ela tem a obrigação de manter o arquivo dela em ordem e com todas as informações dos trabalhadores. E aí, quando você tem estimativa de quanto danos morais tem sido aplicado nesses tipos de processos? R$5.000. R$5.000. É pacífico, mais ou menos isso? É padrão? Isso, sim. Tá. Em alguns casos, ultrapassa os R$5.000, mas são aqueles casos em que a pessoa trabalhou muitos anos, está muito tempo aguardando a aposentadoria. E aí, Lara, às vezes esses PPPs falam que o cara trabalha no mar de rosas, né? Trabalha. E na hora que a gente vai ver, não é nada disso. E fica aqueles laudos meio louco lá, dizendo que a pessoa está quase morrendo e fala que o documento está perfeito, tá bom. Bom, e aí, normalmente, quando você faz uns tipos desses processos, é muito comum, né, a gente fazer laudos aqui no escritório em processos trabalhistas, né? E a dificuldade é conseguir o PPP, como você disse, quase não tem perfeito. Então, a técnica é usar o laudo. Usar o laudo. Porque na instrução normativa da INSS tem essa situação. Isso permite, né, que um laudo tirado de um processo trabalhista, ele substitua o LTCAT, que é o documento utilizado para preencher o PPP. Então, se o documento utilizado para preencher o PPP está errado, então necessariamente, né, a lógica entende que o laudo tirado do processo trabalhista substitua o PPP. Tá. E aí a pessoa trabalhou na empresa há 20 anos atrás, saiu, quer dizer, o processo trabalhista tem 2 anos para entrar, mas se for para pedir só o PPP, tem esses 2 anos também ou... Não. As ações para poder pedir o PPP e o laudo são ações declaratórias, então ela não prescreve, né? Você consegue que seja declarado que você esteve exposto ao ambiente insalubre, ao ambiente periculoso, durante o período em que você trabalhou. Bom, então vamos para a gente concluir aqui, né, para poder definir essa situação. Num processo desse é importante, né, que o advogado tenha ao seu lado um engenheiro de segurança para poder definir, porque às vezes a gente também, como advogado, não tem conhecimento pleno, né, do que é insalubridade e o que não é. O papel do engenheiro para saber a exposição ao agente insalubre e periculoso é essencial na hora de ir atrás do seu direito para estar recebendo. Bom, uma atividade multidisciplinar, né? Bom, gente, eu conversei aqui com a Lara Elisa, sobre a questão da adicional de insalubridade, periculosidade. A gente acabou estendendo também o assunto para aposentadoria especial, por processo, né? Lara, quero te agradecer aqui a participação no nosso podcast. Estamos aqui juntos. E você também, que está acompanhando aqui o nosso podcast, quero agradecer a sua participação. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vou pedir para você se inscrever, para você curtir aqui e também ativar as notificações do sininho. Vou pedir também para colocar o crédito aqui do nosso telefone, caso você queira entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 0800 000 3373. E se quiser acessar o nosso site, o nosso endereço é o www.bocadvogados.com.br. Todo esse conteúdo está disponível no nosso site e eu convido você a se inscrever e curtir aqui todo o nosso conteúdo. E também para acompanhar todos os outros vídeos que a gente coloca aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos.